O vento soprava frio contra o rosto de Elias, um vento que parecia carregar consigo o peso de todos os seus anos. Sentado no banco da praça, observava as folhas secas rodopiarem, um reflexo da bagunça que sentia dentro de si. A aposentadoria, que ele tanto sonhava, havia se transformado em um mar de solidão. Os dias eram longos, arrastados, preenchidos apenas pelo tic-tac incessante do relógio na parede e pelas sombras que se alongavam ao entardecer. Elias, outrora um homem vibrante e cheio de projetos, agora se via definhando em meio à rotina monótona. A alegria, que antes era sua companheira constante, parecia ter se perdido em algum lugar do passado. As lembranças dos tempos áureos, quando a casa era cheia de risadas e o trabalho lhe dava um propósito, agora eram apenas fantasmas que o assombravam. Sentia falta do calor de um abraço, da companhia de um amigo, da simples alegria de um sorriso compartilhado. O desânimo era um fardo pesado que o curvava a cada dia. Tentava se distrair com a leitura, com a televisão, mas nada parecia preencher o vazio que o consumia. A sensação era de estar preso em uma espiral descendente, sem forças para lutar contra a correnteza. A vida, que antes parecia tão promissora, agora se resumia a uma sucessão de dias cinzentos e sem esperança. Um dia, enquanto vagava sem rumo pelo parque, Elias notou um pequeno pássaro ferido caído no chão. Com cuidado, aproximou-se e viu que a asa do animal estava machucada. Instintivamente, sentiu um impulso de ajudá-lo. Levou o pássaro para casa e, com delicadeza, cuidou de seu ferimento. A cada dia, enquanto observava o pequeno animal se recuperar, Elias sentia um fio de esperança renascer em seu coração. Aquele pequeno gesto de bondade despertou algo adormecido dentro dele. Cuidar do pássaro o fez sentir útil novamente. Reacendeu uma chama que ele pensava ter se extinguido. Percebeu que, mesmo em meio à sua própria dor, ainda era capaz de amar e se importar com o próximo. No dia em que o pássaro finalmente conseguiu voar, Elias sentiu uma alegria imensa. Observou-o ganhar os céus, livre e forte, e percebeu que ele também podia se libertar das amarras do desânimo. Aquele pequeno pássaro, com sua fragilidade e resiliência, havia lhe ensinado uma lição valiosa. A vida sempre oferece uma nova chance, um novo começo. Elias decidiu que não permitiria mais que a tristeza o dominasse. Começou a fazer caminhadas diárias, a se conectar com a natureza, a apreciar as pequenas coisas da vida. Voltou a ler, a ouvir música, a se interessar pelo mundo ao seu redor. Lentamente, a alegria foi retornando. Como o sol que surge após uma longa noite escura. Um dia, enquanto passeava pela praça, Elias encontrou um grupo de idosos reunidos em torno de uma mesa de jogos. Hesitou por um instante, mas sentiu um impulso irresistível de se aproximar. Foi recebido com sorrisos e palavras gentis. Em pouco tempo, estava envolvido em uma animada partida de dominó, rindo e compartilhando histórias. Naquele dia, Elias descobriu que a alegria não estava em grandes feitos ou conquistas, mas sim nos pequenos momentos de conexão e partilha. Percebeu que a solidão era uma escolha e que ele podia escolher se cercar de pessoas que o amavam e o valorizavam. Aos poucos, o vazio em seu coração foi sendo preenchido pela amizade, pelo amor e pela esperança. Elias, o homem que outrora se sentia perdido e desanimado, agora irradiava uma luz interior, a luz da alegria do Espírito Santo. Mas a jornada não foi isenta de desafios. Velhos hábitos e pensamentos negativos ainda assombravam Elias. Às vezes, a tristeza retornava, como uma sombra persistente que se recusava a desaparecer por completo. Em noites solitárias,
A lembrança da perda o invadia, trazendo consigo a dor da ausência. Nesses momentos, Elias se sentia frágil e vulnerável, como se toda a sua transformação estivesse prestes a desmoronar. A dúvida o assaltava. Seria possível realmente superar a dor e encontrar a felicidade duradoura? O medo do fracasso o paralisava, impedindo-o de avançar. A luta interna era intensa, uma batalha constante entre a esperança e o desespero. Elias se sentia como um equilibrista em uma corda bamba, a um passo da queda. Em uma dessas noites sombrias, Elias se viu sentado à beira da janela, olhando para o céu estrelado. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, lavando a sua alma. Sentia-se perdido e desamparado, como um náufrago em um mar revolto. De repente, uma brisa suave invadiu o quarto, trazendo consigo um perfume doce e reconfortante. Elias fechou os olhos e respirou fundo, permitindo que a fragrância o envolvesse por completo. Nesse instante, uma lembrança surgiu em sua mente, a imagem de sua avó, uma mulher de fé inabalável, que sempre o ensinou a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela dizia que, quando a dor se tornasse insuportável, bastava fechar os olhos e entregar-se à paz do Espírito Santo. Elias se lembrou das palavras de sua avó e decidiu segui-las. Fechou os olhos, respirou fundo e começou a orar. Não sabia ao certo o que dizer, mas sentia que precisava se conectar com algo maior do que ele mesmo. Suplicou por força, por coragem, por esperança. Pediu a Deus que o ajudasse a superar a dor e a encontrar o caminho da cura. Aos poucos, uma sensação de paz começou a invadi-lo. Sentiu-se envolvido por um amor incondicional, um amor que o acolhia e o confortava. Aos poucos, a tristeza foi se dissipando, dando lugar a uma serenidade profunda. Elias percebeu que não estava sozinho. Deus estava ali, ao seu lado, segurando a sua mão e guiando os seus passos. Naquela noite, Elias teve um sonho revelador. Viu-se caminhando por um jardim exuberante, repleto de flores coloridas e pássaros cantando. No centro do jardim havia uma fonte de água cristalina que jorrava incessantemente. Elias se aproximou da fonte e bebeu daquela água. No mesmo instante, sentiu-se revigorado e purificado. Toda a dor e o sofrimento desapareceram, dando lugar a uma alegria imensa. Uma voz suave lhe disse: "Você é amado, você é perdoado, você é livre." Ao acordar, Elias se sentiu transformado. Aquele sonho havia lhe revelado uma verdade profunda. Ele era merecedor de amor, de perdão e de liberdade. Não precisava carregar o peso do passado. Podia recomeçar, construir uma nova vida, baseada na fé, na esperança e no amor. Elias se levantou da cama com um novo ânimo. Abriu a janela e deixou que a luz do sol invadisse o quarto. Respirou fundo e agradeceu a Deus pela nova chance. A partir daquele dia, Elias se dedicou a fortalecer a sua fé e a cultivar a alegria do Espírito Santo. Começou a frequentar a igreja, a participar de grupos de oração, a ler a Bíblia. Descobriu que a comunhão com outros cristãos o fortalecia e o encorajava a seguir em frente. Também se envolveu em trabalhos voluntários, ajudando pessoas necessitadas. Percebeu que, ao servir ao próximo, encontrava um propósito maior para a sua vida. A cada dia, Elias se sentia mais forte, mais confiante e mais feliz. A alegria do Espírito Santo era a sua força motriz, o combustível que o impulsionava a viver plenamente. Elias, que antes se sentia um peso morto,
agora era leve como uma pluma, impulsionado pela alegria que emanava do seu interior. Ele compreendeu que a verdadeira felicidade não estava em evitar a dor, mas em aprender a transformá-la em força, em esperança, em amor. A fé, que antes era apenas uma vaga lembrança, tornou-se a âncora da sua vida, a bússola que o guiava em meio às tempestades. Elias aprendeu que a alegria do Espírito Santo não é uma emoção passageira, mas um estado de espírito constante, uma fonte inesgotável de paz e contentamento. E essa alegria, ele sabia, era para ser compartilhada. Começou a visitar outros idosos que viviam sozinhos, levando-lhes palavras de conforto, um sorriso amigo, um abraço acolhedor. Compartilhava sua história, mostrando-lhes que era possível superar a dor e encontrar a alegria, mesmo em meio às dificuldades. Muitos se sentiam inspirados pela sua transformação e começavam a buscar a fé e a esperança em suas próprias vidas. Elias se tornou um farol de luz em meio à escuridão, um exemplo vivo de que a alegria do Espírito Santo pode transformar vidas. Um dia, enquanto visitava um lar de idosos, Elias conheceu uma senhora chamada Ana. Ana era uma mulher doce e gentil, mas estava muito triste e deprimida. Havia perdido o marido há pouco tempo e sentia-se completamente sozinha e desamparada. Elias sentou-se ao lado dela e começou a conversar. Contou-lhe a sua história, como havia superado a dor e encontrado a alegria em Deus. Ana ouviu atentamente, com os olhos marejados. No final da conversa, Ana sorriu pela primeira vez em meses. Agradeceu a Elias pelas palavras de conforto e esperança. Elias continuou a visitar Ana regularmente, e aos poucos ela foi se abrindo e compartilhando seus sentimentos. Com o tempo, Ana também encontrou a fé e a alegria em Deus. A tristeza foi se dissipando, dando lugar a uma serenidade e uma paz interior que ela nunca havia experimentado antes. Elias e Ana se tornaram grandes amigos e companheiros. Juntos, continuaram a levar a alegria do Espírito Santo a outras pessoas, mostrando-lhes que a vida vale a pena ser vivida, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. A história de Elias é uma prova de que a alegria do Espírito Santo pode transformar qualquer vida, por mais triste e desanimada que ela esteja. É uma mensagem de esperança para todos aqueles que se sentem perdidos e sem rumo. Lembre-se, a dor pode ser um portal para a transformação. A tristeza pode ser um trampolim para a alegria. Basta abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo te guie e te fortaleça. Não importa o que você esteja enfrentando, saiba que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para te acolher, te amar e te transformar. Permita que a alegria do Espírito Santo invada a sua vida e te mostre o caminho da felicidade. Descubra a força que reside dentro de você, a capacidade de superar qualquer obstáculo e de encontrar a alegria em cada momento. Acredite, você é capaz de transformar a sua dor em força, a sua tristeza em esperança e o seu desânimo em alegria. E se você gostou dessa história e se sentiu inspirado, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará muitas outras histórias emocionantes e inspiradoras que tocam a alma e despertam o melhor em nós. Junte-se a nós nessa jornada de fé, esperança e amor. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Leve a alegria do Espírito Santo a todos aqueles que precisam. Vamos juntos transformar o mundo em um lugar mais feliz e cheio de esperança.